Marcelão Fogão na área, galera. Vamos falar de Botafogo, vamos falar da janela de transferências, que até agora nada de bom aconteceu para a torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo está ávida por reforços. O Botafogo tem a saída aí de pelo menos os 4 ou 5 jogadores, mas não chega rigorosamente ninguém para reforçar o time do Botafogo. Então, rapaziada, vamos lá. O Botafogo já falou em Santos, em João Paulo, em Jefinho, em Gabriel Veron, agora a última. Já falou em Everton Ribeiro, já falou em vários jogadores, Daverson, jogadores que até que a torcida nem vai ficar muito satisfeita, mas rigorosamente nada aconteceu. O Botafogo vem no sigilo, o sigilo realmente muito grande, porque ninguém sabe ao certo quem o Botafogo vai contratar. Só escuta-se que o Botafogo sondou determinado atleta, sondou outro atleta e nada acontece. De certo, só as saídas de Luiz Henrique, de Perry, de Adrielson e de Plácido. Incógnitas em relação à permanência de alguns jogadores, como Diego Costa, que, ao meu ver, o Botafogo não precisava nem ter contratado, que é um jogador que, sinceramente, se destacou mais pela ineficiência dos companheiros do que realmente da sua boa fase, que nunca aconteceu no Botafogo. Meteu 3 gols e teve uma ou outra partida que ele jogou bem e só, não disse ao que veio. Mas aquele negócio, terra de cego, quem tem um olho é rei. E como ninguém queria correr, ele foi o único cara que se apresentou correndo ali no Botafogo. Foi o único cara que se apresentou correndo. Ele foi o único cara que corria ali no final do campeonato. Ele foi um dos únicos jogadores que ainda botava um pouquinho de disposição, então ficou aquela última imagem de que ele estaria correndo. Depois deu aquela declaração inoportuna e com isso passou aquela impressão de que seria um jogador imprescindível e tal. Jamais foi e não será. E aí o Botafogo me vem agora com o Jefinho, o Jefinho sondado pelo Botafogo, sondado. John Textor sondou John Textor para a volta do Jefinho ao Botafogo. Só conversa fiada. Aí você tem outros e outros, Eduardo saindo, Marlon Freitas saindo, nada acontece. Nada acontece no reino de General Severiano. Gabriel Veron, jogador que teve passagem pelo Palmeiras, andou muito contundido lá em Portugal e agora o Botafogo parece interessado no jogador que não tem rodagem em Portugal. O Botafogo atual é o Botafogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O treinador entrou, vai implementar o seu método de trabalho, o seu sistema tático, mas mesmo assim já ficou comprovado que com esses caras fica difícil. Então tem que contratar pelo menos meia dúzia a 8 jogadores, e dentre esses que pelo menos 5 entrem no time titular e mescle com o que ficou de bom, que não foi muita coisa, mas que a gente sabe que infelizmente não dá para trocar o time todo, e o torcedor tem essa consciência. Friamente analisando, nós vamos chegar à conclusão de que não dá para mandar todo mundo embora. Se pudesse, é uma coisa. Na letra fria, não dá para fazer isso. Então, até comprometeria
o início do ano, porque se você vem com 30 jogadores novos, 22 jogadores novos, então vai ter muito jogador desentrosado, muito jogador que não conhece o ambiente, não conhece o estilo de jogo, não conhece. E fora climatização, jogadores que vêm de outros estados, outros países, adaptação. Então a gente sabe que é muito complicado. Então o que a torcida do Botafogo queria, né? O que Papai Noel botafoguense poderia fazer pelo torcedor alvinegro? Contratar um bom goleiro, um goleiro que não falhe seguidamente, né? Que não faça um primeiro turno fabuloso e que no segundo turno não falhe em sequência, né, seguidamente, como falhou o antigo goleiro do Botafogo, o Lucas Perry. O Lucas Perry conseguiu a proeza de falhar seguidamente, a mais até do que o próprio Castilho, que foi o pior goleiro da história do Botafogo. O Lucas Perry conseguiu essa proeza. Um lateral direito que não dê espaços como o de Plácido. Um lateral direito que seja efetivo na marcação e que também saiba apoiar. Temos o Matheus Ponte, que ainda é uma incógnita, mas o Botafogo precisa de contratar um lateral direito. Na zaga, precisa de um zagueiro central. Adrielson foi embora, então não dá para confiar em Bastos e muito menos em Felipe Sampaio. Já na quarta zaga, ainda temos que conviver com a permanência de Cuesta. E, na minha visão, o Botafogo precisaria de um quarto zagueiro que chegue junto, que não seja molenga como o Vitor Cuesta. Já na lateral esquerda, outra problemática, outro problema a ser resolvido, pois Marçal não goza mais de nada com a torcida, né? E o Hugo comprovou que ruim com o Marçal, pior sem ele. Então, quer dizer, pelo menos contratar um lateral esquerdo e botar um desses dois aí no banco e liberar o outro. Ponto. No meio de campo temos Danilo Barbosa, que fechou bem o ano, mas se machuca muito e efetivamente é o cara que marca no meio de campo. Tietê, que pode fazer o segundo homem do meio de campo até o terceiro, desde que haja companheiros do seu lado ali que possam exercer marcação firme, coisa que não aconteceu no Botafogo, a não ser da parte do Danilo Barbosa. O Botafogo precisa de um volante marcador e que também tenha boa saída de bola. Caio Alexandre seria uma ótima jogador que já foi do Botafogo, mas eu acredito que é muito difícil. Na meia, meia ponta de lança, temos o Eduardo e precisamos de mais um jogador. Quem você contrataria? Quem tiver livre no mercado e que tenha uma boa técnica, que tenha, que seja um jogador efetivo. É muito difícil encontrar esse jogador. Os que estão jogando estão empregados, né? Você vai falar do Arrascaeta do Flamengo. O Everton Ribeiro é um jogador que também, já falamos aqui a respeito dele. Tecnicamente muito bom, já passou a sua fase. Rafael Veiga está empregado e fica muito difícil, mas pode se encontrar por aí algum jogador com as mesmas características ou até diferente do Eduardo, até para modificar o panorama quando for substituído, quando o Eduardo colocar aquela linguinha para fora. E a gente sabe muito bem que isso pode acontecer e o Botafogo tem que estar preparado para eventuais mudanças. Já na frente temos pontas, a efetividade do Vitor Sá na esquerda não é a mesma de Júnior Santos na direita. Júnior Santos é 8 ou 80. Faz uma grande partida, faz uma partida medíocre. Faz uma grande partida, faz uma partida medíocre. E o Botafogo precisa de jogadores efetivos para as pontas. Temos ali Matias Segovia, que, ao meu ver, é mal aproveitado, jogador que poderia estar jogando na meia, inclusive fazendo a do Eduardo quando o Eduardo cansasse.
jogador que tem potencial técnico, mas não tem potencial decisivo, pelo menos na parte ofensiva, na parte de chute a gol e de finalizações, ele realmente deixa a desejar, mas uma enfiada de bola, um passe, ele é capaz de fazer e talvez ele poderia ser aproveitado nessa função. Já o Tiquinho Soares, o Tiquinho Soares carece de condicionamento físico. O Tiquinho Soares mostrou que não tem condicionamento físico para aguentar uma temporada inteira. O Botafogo precisa de um reserva para Tiquinho Soares. O Botafogo precisa de um jogador efetivo que entre e dê conta do recado, até para brigar por posição com o Tiquinho Soares. Na ponta esquerda, andou-se falando da volta do Jefinho, não acredito que isso vai acontecer. Temos um jogador que é muito mais efetivo, joga para o time muito mais do que jogava o Jefinho, inclusive colocou o Jefinho no banco várias vezes. E esse jogador foi o jogador que mais se destacou, não destacou em fazer gol, não. Foi o jogador que mais efetivo do Botafogo no ano. O cara que não arregou em momento algum. O cara que jogou, tentou o jogo o tempo todo, que não se escondeu do jogo o tempo todo. Esse cara é o Vitor Sá. Então, ao meu ver, o Botafogo precisa se reforçar. Precisa modificar esse panorama. Caso contrário, vamos penar mais um ano. E não adianta vir com papo de agressividade no mercado, de que vai montar time para disputar sem ação. Sem ação, nada acontece. Então, vamos acreditar que o jogo está sendo escondido e que Papai Noel ainda não chegou, mas irá chegar daqui a pouquinho, com a sua sacola cheia de reforços para a equipe do Botafogo. Então é isso, galera. Dê um like, acione o sininho, se inscreva no canal, venha participar das nossas lives diárias, todos os dias, às 8 da noite. 8h10, 8h05, 8h15 é o mais tardar, o horário que nós entramos com vocês aqui nas nossas lives. E aqui você participa intensamente da live, você é um dos protagonistas das nossas lives diárias. Valeu, fui!